Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo dos estúdios da Acesso Digital, sempre com análise das coisas do Grêmio pelo enfoque do torcedor. Sempre lembrando também que os nossos colaboradores, blog Grêmio 21, grêmio21.wordpress.com, também o site da Acesso Digital, a melhor e maior produtora de material didático do Rio Grande do Sul, www.acessodigital.tv.br. Lembramos a você que está nos acompanhando que nós estamos com uma interativa no ar. Nós inauguramos esse primeiro momento do nosso programa discutindo justamente qual a sua opinião quanto ao nome do programa. No próprio site nós temos uma interativa que você poderá, através do seu voto, escolher entre Pátria Tricolor ou Imortal no Ar. O seu voto é que vai decidir qual será o nome do programa. Essa interativa, ela vai ficar à sua disposição até quarta-feira. A partir de quarta-feira, com o seu voto, o programa entra no ar com o novo modelo. Ou o tradicional, que agora estamos inaugurando, que também batiza o nosso site, Pátria Tricolor ou Imortal no Ar. Temos hoje como convidados, aqui ao meu lado direito, o arquiteto Marcos Almeida, que foi um dos idealizadores e coordenador do movimento Sócios Livres Grêmio de Todos, e também o economista Eduardo Nunes, Duca Maradona, funcionário da Justiça Federal, que está também nos acompanhando. De início, não poderia ser diferente. Ontem o Grêmio fez sua estreia na Libertadores, jogou contra o time do Oriente, um time sem muita tradição, mas que de alguma forma estava mostrando algum resultado. Vinha de 5 jogos no Campeonato Boliviano, 4 vitórias e um empate. E ontem o Grêmio foi a campo, venceu, mas o que importa agora é a análise dos nossos debatedores. E aí, Marcos? O que tu achaste do jogo de ontem? Lembrando que as imagens vão ficar à disposição para que vocês, à medida que vão comentando, vão também analisando as questões próprias do jogo. Bom, boa tarde, Lenusa, boa tarde, Duca. É uma partida de estreia, o importante mesmo são os 3 pontos, poder vencer a partida. E isso o Grêmio conseguiu com alguma dificuldade, que é normal nesse tipo de jogo. Foi de uma certa forma uma estreia novamente, porque tu entra de novo na fase de grupos, claro, sem aquela pressão da pré-Libertadores, e uma equipe que talvez não tenha nem treinado junto, foi a campo. O Renato mudou um pouco os nomes, ele manteve um pouco o sistema, mas a troca do Adilson pelo Carlos Alberto significou uma troca de característica, não tanto de posicionamento. A equipe demorou um pouquinho para entrar na partida, teve chances até de abrir o placar antes do primeiro gol, não foi apenas um pênalti que abriu o caminho da vitória, a equipe estava começando a entrar no ritmo e pressionar o adversário, fez aquele gol, um gol no início de tempo, um gol no final de tempo, e isso deu uma moral, a equipe deslanchou no segundo tempo, conseguiu o resultado, e isso é o mais importante. Na tela já os gols da partida. E tu, Maradona, tu também concorda que, de alguma maneira, mesmo trocando as peças, ele manteve o esquema? Porque há divergências. Tem pessoas que acham que a retirada do Adilson e colocando o Carlos Alberto, o time perdeu um pouco da posse da bola. Qual foi a tua opinião? Primeiramente, boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Marcos, Carlos, Lenusa. Queria agradecer ao pessoal da Acesso Digital por ter nos convidado aqui para participar, né? Eu achei que para esse jogo, esse esquema foi bem pensado pelo Renato. Mas no início, o time eu acho que estava com aquela certeza que ia ganhar e não fez uma marcação no campo do adversário, que eu acho que é o que o Renato tinha pensado para o jogo. E aí o que acontecia? O time do Oriente Petroleiro acabava vindo até mais ou menos a intermediária do Grêmio, com a posse da bola, e aí eles ficavam muito próximos do nosso gol
e só tinha o Rockenbach ali de característica realmente de marcação para dar o combate. A gente ficava pouco tempo com a bola nos nossos pés. Aí no segundo tempo, acho que o Renato deu uma chamada e o Grêmio veio com aquela blitz marcando na frente, que eu acho que era a intenção dele, botar 3 articuladores ali. Por outro lado, como disse o Marcos, eu também não vi o Grêmio correndo risco em nenhum momento. Né? Aquele início do jogo, a gente viu que a posse da bola de fato estava com o Oriente, mas sempre na intermediária. É claro, eles tinham 2 chutadores de boa qualidade. Teve um, eu não recordo o nome agora, mas ele deu um chute muito forte, o Vitor espalmou bem na pontinha dos dedos. Uma segunda, o Vitor acabou rebatendo para o meio da área, ou seja, eles chegavam até a intermediária e tinham um bom arremate. Mas também não senti que eles tivessem alguma coisa a ameaçar. Uma pergunta que fica é que se daqui a pouco um adversário mais qualificado, tendo a posse de bola, o Grêmio com menos posse de bola não possa atrapalhar, porque daí também pode aparecer a qualidade. Já no segundo tempo, como disse o Marcos, a coisa fluiu. O Grêmio marcou sob pressão, marcou com blitz, mas de alguma maneira também já para avançar. E o que tu achaste dos reforços? Embora o Escudeiro foi só no finalzinho, mas na zaga, no meio, o Carlos Alberto, atrás o Rodolfo, o que tu achaste desses reforços? O Rodolfo parece ser um jogador muito mais seguro do que o Rafa Marques. O Rafa Marques que eu observei ele nesses últimos jogos, principalmente nesse ano, um jogador intranquilo. Muitas vezes ele está falando demais com a arbitragem, falando demais com o companheiro, não chegava no tempo certo na bola. O Rodolfo parece que entrou num papel de tranquilidade ali na defesa. Isso se refletiu também no Paulão, que voltou a jogar no nível dele do ano passado, um nível de limitação, mas um nível de jogador que tem utilidade. O Carlos Alberto tem muita qualidade, é uma característica que o time não tinha no ano passado, que era um jogador de posse de bola, de conseguir jogar com a bola, de avançar com a bola, driblar, correr com a bola. Isso é um jogador que tem essa característica, e também o passe longo que o Douglas tem. O Escudeiro deu para ver muito pouco, mas também um jogador parecido com o Carlos Alberto, talvez um pouco mais ofensivo, mais à frente, mas também com essa característica de ser driblador, de ter posse de bola e mais um pouco para o lado do campo. Eles entraram bem, jogaram bem os 3 jogadores. Eu também concordo com o Marcos, que são bons reforços. Acho que o Rodolfo vai dar estabilidade na zaga. Como a gente tinha falado num outro programa, eu acho que o Wilson casa melhor com ele do que o Paulão, porque eu tenho medo que o Paulão, por ser um jogador meio simples assim, num momento decisivo ele vem a falhar e a gente não tem como correr atrás. Eu prefiro o Wilson pela bola alta também, eu gosto desse jogador. O Carlos Alberto é um cara de extrema qualidade, a gente já sabe isso. E além disso, eu acho que ele tem muito mais a contribuir com o Grêmio, porque a gente vê que ele está segurando demais a bola, e eu tenho a impressão que isso é por falta de entrosamento também. E muitas vezes passa alguém pelas laterais e ele ainda não está com aquele timing que o time do Grêmio tem. E eu queria fazer um comentário. O Escudeiro, eu acho que pode vir a ser um bom cara ali para jogar na frente, porque a gente vê que ele pega na bola, ele é diferenciado, dá um drible curto e sai jogando, e é um jogador agudo, a gente vê que ele vai em direção ao gol. Ontem não teve muita oportunidade, mas a gente vê isso. E eu queria falar uma coisa que quando o Marcos falou da bola longa, só um comentário além desses jogadores aí. O Fábio Rockenbach, como está jogando esse jogador, ele bota uma bola longa, ele vira o jogo, ele dá o tempo da jogada. Dá a cadência do lado de trás. Sem dúvida. Mas essa é a nossa opinião e nos interessa também a sua opinião. Então vamos às ruas, porque realizamos uma enquete para ver o que o torcedor achou do jogo de ontem. No ar.